bem-vindo, você que está aqui no programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro de todo domingo aqui na BMC News às 18 horas. Estou aqui com meu sócio amigo Vandique Silveira. Vandique, como foi de viagem, Vandique? Como é que está os Estados Unidos? Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre um orgulho. Meu caro, foi muito bom, 2 semanas de relaxamento, viagem, muito vinho e comida e pessoas fantásticas. Dirigir pra caramba e a gente constata, né? Estão fazendo algo certo nos Estados Unidos. Tem muita coisa errada, mas tem coisa muito certa. Porque as estradas secundárias e terciárias não tem buraco. É mesmo? Não tem buraco. Lugar no meio do campo, eu fiquei impressionado. Os lugares eu me meti, que eu esperava que eu ia precisar de um 4x4 com todo tipo de potência. Eu poderia ter ido de Vespa. Você estava onde, Vandique? Eu estava no estado do Oregon, onde eu cresci. O estado em cima da Califórnia, depois tem o estado de Washington, depois tem o Canadá, é no norte, no noroeste dos Estados Unidos. Legal. E foram 17 dias muito legais. E muito legal de levar meu filho lá para ir ver a minha universidade, uma série de coisas. Quer dizer, foi bem legal. Minha escola, minha high school. Legal. Então foi bem bom. Legal. Bom, é o seguinte, pessoal. O Vandique está de volta aqui. Já vamos falar o seguinte: se a pessoa quer ser bem sucedida em todas as áreas da vida dela, tem que falar com quem, Vandique? Você tem que anotar aqui e falar, ó, anota aí e fala com a Keila. Fala com a Keila. Pega o seu celular, olha no QR Code aí, e você tem direito, é um presente da BMC News, 1 semana de mentorias com o Vandique Silveira, comigo, e mais 10 especialistas. Na faixa. Durante 1 semana, tá bom? Se você quiser, então é fácil, é só você aí colocar aí no QR Code. Vandique, E fala com a Keila. E fala com a Keila. Aproveitando, Vandique, é o seguinte, se você também quiser, tá bom? Convite da BMC News, do Vandique, meu e da Sou Bem Sucedido, nós vamos ter um jantar dia 26, olha só, dia 26, é uma quinta-feira às 19h30, lá na churrascaria AMB, vai ser um jantar de network, não é verdade, de negócio, então você está convidado a estar com a gente também, é só falar com a Keila, fala com a Keila, para que você possa estar lá com a gente. Vandique, hoje o cara aqui é fera. O cara aqui é fera. O cara não é fraco, não. Não, a empresa que ele fundou é uma empresa que está fazendo ondas no mercado. Tem feito a diferença, né? Empresa inovadora, né? Fora do comum, dentro de uma indústria que é lugar comum, mas fazer diferente no lugar onde é lugar comum é algo impressionante. Porque as pessoas acham que inovação é criar a nova Tesla, é criar a fusão nuclear. Não. Muitas vezes é mudar o que a gente faz de maneira marginal, mas que seja contínua, e a gente faz uma revolução. Quer apresentar o convidado? Faz você. Vamos lá, então. Hoje estamos recebendo aqui o Itamar, ele que é CEO da Laces. Grupo Laces. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, parabéns por essa janela, esse portal que vocês abrem para as pessoas realmente contarem suas histórias e inspirar tanta gente que empreende e que quer ser bem-sucedido nesse país. E vou dizer uma coisa para vocês, olha, presta bem atenção nessa história, né? Preste bem atenção porque ela vem realmente inovar. Preste bem atenção. Vai inovar. Anotem tudo que ele vai falar aí. Não é de São Paulo. O grupo é de São Paulo, né? O Laces nasce em São Paulo. Eu é que sou de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Eu sou de Chapecó, né? Eu vim para São Paulo com 18 anos para jogar handball no Banespa. Fui campeão brasileiro de handball. Olha aí. Não pelo Banespa, mas pelo time lá no Sul. Sou o terceiro filho de uma família de 4, todas mulheres, o único homem sou eu. E eu vim para São Paulo para jogar handball e acabei conhecendo a Cris, que é minha esposa, somos casados há 29 anos. Uau. Ela é a criadora, junto com a mãe, do Grupo Laces. E eu entrei nessa remada aí, numa jornada que a gente foi, no início da vida, trabalhando em shopping, ganhava
pouca coisa acima do que conseguia do aluguel, mas a Cris completava a renda como cabeleireira já na empresa que é o Laces, que derivou, que foi a origem desse negócio que hoje é o Grupo Laces. Entendi. Aí você terminou os estudos aqui, então, faculdade? Eu fiz faculdade de marketing e fiz diversos cursos de extensão no INSPER, né, em liderança, finanças e tudo mais. Então, assim, todo o meu repertório profissional se desenvolveu muito aqui em São Paulo. Quando a gente fala da nossa vida profissional, a gente tem que entender que a gente tem uma história, né? Sim. Então eram 4 irmãos, você é o terceiro, Isso. e são 3 meninas, você é o único homem da casa. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma irmã mais nova. A minha história é muito desafiadora, interessante, porque assim, eu não tive um dia de mimimi na minha vida. Eu sempre tive que levantar, virar a página e fazer as coisas acontecerem. Eu acordei aos 11 anos com o caixão do meu pai na sala, né? Ele sofreu um acidente de carro e ele era um pequeno empresário lá de Chapecó, e aí mudou completamente a nossa vida. E aos 11 anos eu fui trabalhar numa horta comunitária, depois numa oficina mecânica, depois trabalhei na prefeitura de Chapecó, já recebendo um dinheirinho para jogar handball, porque eu era atleta, e também me desenvolvi um pouquinho numa multimarca de moda lá em Chapecó. Então eu sempre tive o esporte na minha composição e vendas. Eu me considero um bom vendedor, adoro essa questão da venda e sempre num papel de liderança. Gosto muito, já era muito jovem ainda, sem saber o que viria a ser um dia um potencial empreendedor, nem sabia o que era essa palavra, mas eu era o cara que era o líder na escola, era o líder, era o capitão do time ali no handball, no futebol e tal, e todo esse repertório foi sendo a base para tudo que eu utilizo hoje. Você acha que essa facilidade de liderança, ela veio de uma forma natural? Eu aprendi com meu pai, né, antes dos 11 anos, ou aprendi com a minha mãe, ou por causa da perda do pai, você se vê naquele desafio de, opa, eu tenho que tomar a frente, eu tenho que... Eu acho que assim, a minha composição, ela veio derivada da necessidade, né? Eu precisava dar certo, eu não tinha plano B, a minha mãe, minhas irmãs... Anota aí, eu precisava dar certo. Isso é um ponto crucial na fala do Itamar. Mas é um ponto crucial na vida de todo mundo. Eu precisava dar certo. Isso mostra que eu não tenho outra opção. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Essa mentalidade, ela pega e ajusta o ponteiro do seu cérebro para que você se alinhe com essa curva do sucesso. Você não tem outra opção. Na cabeça dele era dar certo ou dar certo, então tinha que dar certo. Não tinha opção de dar errado. Nós, muitas vezes, nos enganamos achando que pode dar errado. E pode dar errado porque a gente cria essa profecia autorrealizável. Quando a gente se coloca numa posição que a gente tem que fazer de tudo para dar certo, porque só dá para dar certo, a gente ajusta tudo que a gente tem mentalmente, fisicamente, e se transforma numa lança na direção daquele objetivo. Agora é um fato, né, que como a dificuldade, né, Itamar, muitas vezes ela nos amadurece, né? Sim. Claro, ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer passar desafios, ou principalmente esse que você passou, né, de perder os pais aos 11 anos, mas como nós somos obrigados a amadurecer, né? E eu acho que assim, eu aprendi muito cedo a ter muita dedicação. Então, assim, ser dedicado, ter disciplina, eu tenho uma frase que eu gosto assim, você saiba ter uma expectativa moderada, mas uma dedicação infinita. Então, eu acho que essa... Anota aí, dedicação, disciplina, expectativa moderada, mais o empenho da conquista da Lua. É isso. Então, nessa jornada, eu fui me desenvolvendo e fui me dedicando e as coisas foram acontecendo. Assim, eu não tenho um dia para lembrar da minha vida, apesar de tão simples que foi a origem, de dizer assim, aquele dia eu passei fome, aquele dia eu tive dúvida. Em nenhum dos dias eu tive dúvida, porque eu também conecto a espiritualidade, sabe? Você sabe que eu tenho uma certeza dentro de mim que, embora a diversidade que eu possa estar vivendo, a mão do cara está sempre na minha cabeça dizendo assim, tipo,
vai que você tem que viver o que você está vivendo, vai que essa jornada que você está passando aí vai fazer a diferença lá na frente. Então eu sempre procuro entender o que está acontecendo. E por mais que hoje com 50 é fácil falar de tudo isso, né? Lá atrás você chora, sofre, conversa com a mãe, conversa com um tio, com alguém, mas eu perdi minha grande referência, que era meu pai. E na sua pergunta original, assim, meu pai foi uma grande referência para mim, porque meu pai era um empreendedor ali da região que, assim, ele cuidava do entorno. Meu pai levava o time de futebol do bairro para o jogo do domingo. Meu pai levava o bairro inteiro para a gincana do município. Então eu cresci tendo muitos exemplos próximos de mim sobre como que é cuidar do entorno. Hoje o mundo fala, a NRF fala de varejo local. Isso é de muito antes disso, não é de hoje o varejo local. Então, assim, cuidar do bairro, cuidar do entorno, cuidar da comunidade, só assim que o empreendedorismo pode dar certo. Não pode ser uma coisa simplesmente ganho e o outro perde. Então, esse exemplo eu tive muito dentro de casa. E a liderança, é claro que você pode ter habilidades que você já vem, tem algumas pessoas que nascem com ela, mas ela é possível ser aprendida. A liderança indiscutivelmente é possível ser aprendida, desde que você entenda de pessoas. O segredo não é quantos cursos você faz, o segredo é quanto você gosta de pessoas. Quem não gosta de pessoas não vai ter condição de ser um bom líder, mas quem gosta de pessoas, mesmo com menos teoria, vai liderar grupos e vai ser bem sucedido. Anota aí, para ser bom na liderança, tem que gostar de pessoas. Esse é um ponto fundamental. Não adianta você estudar, não adianta você ler, não adianta fazer o curso. Antes disso, existe uma pré-condição, que é gostar de pessoas. Exato. Você veio para São Paulo e foi um desafio. Foi. E até engraçado, né? A vida, aqueles momentos, né? Aqueles pontos de virada. Eu tinha vindo para São Paulo, eu tinha 4 amigos que foram convidados para vir jogar no Banespa. Dos 4 amigos que viriam para cá, nós tínhamos 17 para 18 anos, chegou o dia de subir no busão e eles não apareceram. Então imagina, eu tinha um plano que eu viria jogar em São Paulo com mais 4 amigos, a família ficava em São Paulo, em Chapecó, e você viria com mais 4 amigos, você ia sofrer menos, né? Mas no dia de subir do ônibus, os caras não apareceram. Deu dor de barriga. Os caras ficaram em outro cenário de escolha de vida e tá tudo bem. E eu segui. Subi no busão, vim para São Paulo, passei aqui uma semana para fazer os testes que eles queriam e aí acabei, eu acho até interessante, acho que é uma coisa muito importante. Eu ganhava em 1990 para jogar em Chapecó equivalente a uns 2 salários mínimos, tá? E eu cheguei aqui em São Paulo, passei a semana treinando e o pessoal do clube do Banespa falou para mim, olha, queremos que você fique aqui. Eu era goleiro, tá? Jogava no gol, no handball. Queremos que você fique aqui, a gente vai te dar a república para morar com os caras do futsal, vamos te dar um vale churrasco de manhã, que é um pão com churrasco, um vale churrasco à noite e ao meio-dia você almoça no restaurante por quilo do Banespa. E vamos te dar a escola, porque eu estava no 3º colegial. Aí e eu falei, e dinheiro? Aí os caras falaram assim, a gente consegue te pagar como se fosse hoje uns R$500 por mês. Eu estava trocando o conforto da minha família, da minha terra natal, para ganhar 25% do que eu já ganhava lá, ok? Um monte de dúvidas na cabeça, e aí eu negociei e falei o seguinte, vocês podem pelo menos me pagar uma passagem para ir visitar minha família por ano? Eles falaram, podemos sim. Uma por ano? Uma por ano. Então, assim, de ônibus, né? Então, assim, esse é um dos grandes pontos que eu tenho muito orgulho, tá? Porque se você não fizer concessão na vida para aquilo que você realmente está se predispondo, as pessoas hoje estão querendo mudar de fase, mantendo ou ampliando o que já tem, independente do que elas vão entregar. Anota aí. Ponto crucial do que ele falou. Não dá pra gente ter sucesso sem arriscar alguma coisa. Isso. Tem algo que é na pele. Tudo não A pele tem está no jogo. Se você não tiver pele no jogo, nós temos problema. Não dá para ganhar algo sem arriscar algo. Isso seria uma inversão total de valores.
abri mão de 75% do meu salário, do conforto da minha casa, para algo que era uma incógnita. Era apenas uma expectativa ponderada pela chance de sucesso. Mas era o que era. Era. Não, e é interessante, assim, eu tenho uma família maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa, meu pai foi maravilhoso, minhas irmãs. Então, assim, era muito conveniente ficar como estava. Não tinha por que você tratar como uma fuga, né? Porque às Não. vezes a pessoa tem um monte de problema em casa, eu quero sair de casa. É o que muita gente faz, casa pra sair de casa, né? Até Não era o caso. até tinha um desafio que eu queria, sabe? Eu sou. Cada um tem a sua motivação e a minha conexão com meu pai é essa ligação. Eu queria muito que ele tivesse orgulho de mim, eu queria muito fazer o papel de criar um movimento. Então acho que assim. Mas era algo que estava dentro do meu coração, era algo que eu precisava fazer. E foi como foi. Eu vim para São Paulo, joguei super bem, conheci a Cris, né? A gente... Mas só um ponto aqui, eu acho que quando você fala assim, eu queria que meu pai tivesse orgulho, né, de mim, né, eu queria honrar e tal, eu acho isso, hoje isso deveria ser normal. Mas infelizmente isso é uma virtude. De Exato. você querer honrar os seus pais, de você Exato. querer realmente honrar os valores que eles dão a você. Isso é algo muito importante, porque a gente vive numa sociedade, aí eu vou fazer uma compilação do que a gente estava falando agora aqui, a gente vive numa sociedade que primeiro todo mundo acha que é muito fácil. Então é o seguinte, ela pega o Instagram e ela vai rodando, ela acha assim, nossa, a pessoa conquistou o sucesso, tal, e ela acha que tudo é muito fácil, que tudo aconteceu, que a pessoa não chorou, que a pessoa não teve que abrir mão das coisas, e a vida não é assim. Se vocês pegarem todas as pessoas que nós trazemos aqui, vocês pegam os programas, aí tem um monte. São pessoas que tiveram que abrir mão, que choraram, que sofreram, Sim. né, que tiveram... As concessões que estão Exatamente. Se você não fizer concessões, não tem jeito. Quantas concessões você já fez? Eu faço Várias. concessão o tempo inteiro. Eu Exato. também faço. Eu estou Então- vivo porque eu fiz uma concessão. Então, todos É nós. isso. Tem. Estou vivo porque eu fiz uma concessão. É mesmo? Eu fui embora para os Estados Unidos. Caramba. Se eu não tivesse ido 14 anos, eu não estava vivo hoje. É mesmo? Fiz uma Caramba. concessão. Abri mão de muito conforto. Claro. Eu penso assim que as gerações mais recentes, é muito claro que hoje o conhecimento inverteu o papel, né? A gente aprende com os nossos filhos, a gente aprende com as gerações mais novas. O que é lamentável é que eles acreditam que tem pouco a aprender com a gente. Essa é a dor que a gente precisaria trazer mais consciência para eles, né? Mas eu acredito que assim, tudo tem seu ciclo. Nós estamos nesse ciclo invertido e eu acredito que mais para frente isso vai acabar mudando. Porque que graça teria a vida, né, se não fosse os riscos que a gente toma, se não fosse a certeza que a gente vai morrer. Então acho que assim, essa consciência faz a gente viver muito bem o que a gente tem hoje, mas faz a gente querer se desafiar, faz a gente querer mais. A evolução é a consequência de caos e ordem, né? Caos em exagero não é legal, causa muito estresse e doença. Ordem causa muita monotonia, não funciona também. O equilíbrio entre caos e ordem gera o desenvolvimento. Então a gente Anota precisa... aí. O equilíbrio entre caos e ordem gera o desenvolvimento. Eu gosto muito de provocar as pessoas até elas saberem se elas estão entregando o melhor delas para elas. Eu não sou um cara que está desesperado por quanto bate-se a meta. Eu fico indignado se a gente não jogou o melhor que poderia jogar. Então acho que essa Tá falando de alta performance, é isso? Eu não tô nem chamaria só de alta performance para não ser uma coisa tão já foi tanto discutida. Eu acho que é fazer jus aos nossos dons. Entendeu? Um dia que a gente partir dessa para uma outra, alguém vai te perguntar para entrar numa portinha, o que você fez com os dons que eu te dei? Entendeu? Você não pode desperdiçar isso, entendeu? Enterrou, simplesmente acumulou dinheiro, só fez coisas que dava puramente prazer. Cadê o legado que você está deixando? Então acho que assim, a vida é de fato, sem ser poeta, a gente tem dor de cabeça pra caramba, a gente tem dores de alavancagem na empresa, a gente tem dores de crescimento, a gente tem dores de liderança, a gente tem todos os problemas que todo mundo tem, mas a gente não titubeia, a gente não tem dúvida
que todas as escolhas que nós fazemos são conectadas aonde nós queremos chegar, levando o máximo da capacidade de entrega que a gente tem. Se isso é alta performance, pode ser alta performance, mas eu diria mais que é fazer jus às nossas habilidades, entendeu? Que a gente Anota aí, fazer jus aos nossos dons e habilidades. É isso. O jogo tem que ser jogado na melhor maneira que você pode jogar. Mesmo perdendo, que não é a meta, mas você perdeu jogando o seu melhor, você perdeu para um adversário melhor que você. Mas se você perdeu para você mesmo, que você não usou os seus dons, essa é uma perda irreparável, porque você perdeu para você. Exato. E uma das coisas que, assim, aí eu volto um pouco para o comparativo. A minha geração, ela queria ver a conclusão, a execução, qual foi o resultado dela. Eu acho que a geração atual ela está muito mais conectada à ferramenta acertada, ela está mais preocupada com qual é a escolha, se vai ser funil A, funil B, se é método de growth A, método de growth B, entendeu? E eu acho que não pode ser suficiente, isso é meio, entendeu? Você tem que... Qual que é a acabativa do que eu iniciei, entendeu? Então é isso que precisa ser mais atualizado na cabeça dos jovens de hoje, entendeu? Da performance. Então, basicamente é isso. Bom, é o seguinte. Top, hein? É por isso que tá construindo tudo que tá construindo, não é, Bandido? Sem dúvida. É o seguinte, pessoal. Agora a gente vai pra dica do Dunga. Anota aí, né, Bandido? Anota aí a dica do Dunga e fala com quem? Fala com a Keila. Quer ser bem-sucedido nas áreas da sua vida? É fácil. É só você apertar esse QR Code aí e falar com ela. Aquila virou nosso Lombardi, cara. Virou. Fala com o Lombardi. Fala com aquilo. E aí é fácil. Só pegar o seu QR Code aí, falar com ela e você tem direito a uma semana de mentoria com o Vandique Silveira e comigo mais 10 especialistas. Na faixa. Na faixa. Vai pra dica do Dunga, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, Vandique. Olá, Júnior. Tudo bem? E um alô a todos vocês que fazem parte desse grupo maravilhoso do nosso Bem-Sucedido. Sou Bem-Sucedido. É uma alegria poder falar com vocês mais uma vez. Hoje eu quero me lembrar de uma conversa que eu tive com o meu pai, lá muito tempo atrás. Eu estava com ele no quintal da minha casa, lá na cidade de Pindamonhangaba, e eu vi um pé de ameixa preta. E eu perguntei para o meu pai, pai, que fruta é essa? Ele respondeu, ameixa preta. E eu perguntei para ele, mas por que ela está vermelha? Ele me respondeu, porque ela está verde. Você pode imaginar a confusão na cabeça daquela criança? A ameixa preta estava vermelha porque ela ainda estava verde. Então aquele nó ficou na minha cabeça por um grande tempo. Até que eu comecei a perceber que a ameixa, no final, seria preta. Que naquele momento ela estava vermelha, de cor vermelha, porque ela não estava madura, ou seja, ela não estava verde. Olha, é uma sensação de incapacidade de compreender a ameixa preta, mas por que ela estava vermelha? É porque ela não estava verde, ela não estava madura. Olha, levou um tempo para eu entender que as coisas na vida também são assim. Nós levamos um tempo para fazer a leitura de todos os frutos que nós ainda iremos colher na nossa vida. O fruto que você vai colher, por exemplo, é uma ameixa preta. Mas no atual momento, a cor dela não é preta, é vermelha. Simplesmente porque ela está verde. Se aquela criança demorou um pouquinho para entender, o adulto de hoje também demora um pouquinho para entender o que são as fases para colhermos os verdadeiros frutos, que são frutos do nosso suor, da nossa transpiração, do nosso esforço. Portanto, mesmo que você agora não tenha uma visão clara das coisas, daquilo que eu e você julgamos ser o prêmio por tanto esforço, por tanta dedicação, por tanto estudo, por tanto empenho, calma. O fruto ainda está verde. É por isso que ele está vermelho. Mas o que você quer, eu também, é a ameixa preta.
E ela vai chegar, fica tranquilo, trabalha mais um pouco, cresça um pouco mais, caminhe um pouco mais. Os frutos virão e você entenderá com tranquilidade o processo de cada etapa. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, nosso segundo bloco. Estamos com o Itamar aqui, esse cara aqui Anota é fantástico, aí. Anota aí. E agora você vai conhecer um pouquinho de tudo aquilo que ele está fazendo, ele e a esposa, que eu vou falar uma coisa para vocês, é inovador. Mas conheceu a esposa aqui, vendia almoço para comprar janta praticamente. A gente não tinha um pardal para dar água no começo, não. Mas a Cris tinha um salão, que era ela, a mãe dela e o irmão, que ficava no Morumbi, e eu trabalhava em shopping, trabalhava na M-Officer, fiquei 11 anos na M-Officer. Sofria para ter uma casa M-Officer. Nossa, tinha um super valor. E aí trabalhei na M-Officer 11 anos, aprendi, fui gerente industrial, supervisor comercial, produto, tive uma escola gigantesca lá. E aí nessa jornada, a Cris sempre no salão, o dinheiro da casa, que mais levava era o salão, né? Eu na carreira já de executivo, estava lá com a minha inquietude, querendo revolucionar os departamentos que passava e tal. Eu acho que já era o sinal de um cara que não estava ali para querer fazer algo que simplesmente fosse por um bônus. Eu, modéstia à parte, eu sempre metia o dedo em coisas que realmente estavam erradas, sabe? Tipo, uma coisa muito simples, né? Que até às vezes é piada, mas tipo assim, entrar no estoque das lojas, né? E ter que procurar as calças nos 6 tamanhos. Você chegava no código do tamanho e você procurava a calça lá, qual é o tamanho e tal. Aí eu falo, não, vamos criar uma história que cada tamanho é uma cor. Então o tamanho 40 é vermelho, o tamanho 42 é azul e tal. Então o vendedor na hora do atendimento ia ganhar agilidade, ia ser mais eficiente nessa hora, simplesmente para chegar no estoque, peguei o vermelho e sei o tamanho que o meu cliente está lá embaixo. Essa é a vantagem às vezes, Estevam, de uma pergunta que eu tenho. É uma vantagem às vezes a gente ter. Porque a gente sabe que o executivo, o empresário é uma coisa, o empreendedor é outra. E muitas vezes a pessoa, que você que está assistindo, ele tem um empreendedor dentro dele lá e ele quer revolucionar. Essa inquietude de um empreendedor... O empreendedor está sempre insatisfeito. Isso. Tudo pode estar melhor. Perfeito. Exato. Tudo pode estar melhor. Perfeito. Eu posso ter chegado lá, mas na minha cabeça eu não cheguei. É isso. Esse é o problema. É aí onde você tem esse encontro formidável do empreendedor com o executivo. Porque o executivo tem metas. Sim. Então ele freia o maniqueísmo do empreendedor. Sim. Porque o empreendedor é um maluco por definição. O cara quer mais. Imagina você deixar o Elon Musk solto, o Jeff Bezos solto. Imagina deixar a gente viu o que aconteceu quando deixaram o Steve Jobs solto. Sim. Mandaram ele embora da empresa. Sim. O cara criou problema pra caramba lá dentro. Porque é aquela capacidade. E o mundo não anda no passo do cara. O cara tem um passo na frente do mundo. O executivo, como ele tem meta, conversa com o board, tem um empreendedor lá que criou um negócio, mas tem gente que segura o cara. Fala, Dano, a gente vai entregar isso, aí no próximo trimestre nós vamos entregar isso, e no próximo trimestre aquilo. Então você cria ordem no caos. É isso. Mas aí o empreendedor fica, né? Fica brincando com o saco dele, né? Porque ele acha verdade. que é verdade, cara. Não tem graça. Não tem graça. Pô, esses caras andam devagar. Pelo outro lado tem ordem. Aí quando a ordem começa a imperar muito, aí o cara descobre o iPhone. Não é nada disso, não é MacBook, é o iPhone. Primeiro não foi o iPhone, primeiro foi o iPod. O iPod. Aí o cara olhou babando de todos os lados, falou, e se eu pegar um iPod e botar dentro do telefone? Eu, cara, enche o saco, para com isso, deixa os caras entregar o iPod, tá indo bem. Aí o cara baba, faz barulho, briga, chega lá e pá, bota pra... Aí sim, aí o negócio vai bem. Aí vende, aí o cara começa a ver, e o que tem mais? Aí o cara morreu. Aí fica o pessoal agora tirando o leite da porra do iPhone, tá no 15, tá no 20, vai ter iPhone todo mês, vai ter um iPhone novo.
E a diferenciação hoje é preço, porque a tecnologia é marginal. Exato. A diferença. Então você vê que tem uma curva que ela chega a um ápice e começa a descender. Sim. Que é quando o empreendedor ou morre, ou ele se aposenta, vendeu a empresa e a gente tenta criar aquela mágica. E essa é muitas vezes a inquietude que às vezes muitos que nos assistem têm, né? Então, fala com a Keila lá que a gente vai ajudar você. E quando foi que você falou assim, chega disso, M-Officer. chega M-Office, chega isso, chega aquilo, aí você chegou pra tua mulher e falou assim, vou fazer algo novo. O meu processo de transição foi assim, eu fui fazendo uma migração de executivo para consultor. Então eu conhecia representantes do Brasil inteiro na moda, showrooms do Brasil inteiro. Então as empresas me contratavam e falavam o seguinte, olha, estou colocando essa marca no mercado, você tem representante? Eu já falava assim, olha, você quer representante ou você quer vender? Então, se você quer vender, você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter um esqueleto de coleção assim. Então, acabei criando uma consultoria que eu vendia a consultoria de como eles tinham que fazer a coleção, quantos tops, quantos bottoms, isso e aquilo, para que aí o representante tivesse algo que pudesse ter giro na mão. Então, e a minha experiência com logística foi muito boa, porque aí eu podia falar de ruptura, quanto que você vai vender, quanto que você pode ter de ruptura, para quanto você pode ter de produtividade na próxima coleção. Então, foi um negócio que foi muito legal e ganhei um dinheirinho aí uns 3, 4 anos. Eu vim a ser diretor comercial na Glória Coelho também, então saí de um mercado que era jeanswear da M-Office para o mercado prêt-à-porter da Glória. E aí nessa transição surgiu a entrada aí nessa consultoria e a Cris nesse caminho começou a ter algumas questões de gestão lá no salão, que só tinha uma unidade, e eu comecei a olhar mais de perto, sempre dei pitaco, sempre ajudei minha esposa, mas assim, era bicão, né? Uhum. De repente ela fala assim, olha, me ajuda aqui. Aí eu comecei a olhar o financeiro, que nem sou um cara, meu drive de finanças não é minha vantagem competitiva, eu sou um cara comercial, sou um cara de branding, de gente. E aí vou lá, começo a ajudar no financeiro, coloco uma menina lá, a gente fala, putz, esse negócio aqui é legal, esse negócio aqui pode crescer. E aí a gente começou a desenhar um plano de crescimento, que é desenvolvimento de fazer mais lojas, porque São Paulo inteiro, atravessava a cidade de São Paulo para ir lá no Morumbi para fazer cabelo com a mãe da Cris e com a Cris, porque os produtos realmente são fantásticos. Já estava desenvolvendo produto próprio nessa época? Já existia. Porque já isso existia. é importante, esse gancho. Eu acho muito importante fazer jus e dizer o seguinte, o Laces que cresceu é o Laces que já existia antes de eu chegar lá. Eu não fiz nenhuma mudança fenomenal de ajuste de negócio para o Laces ser o que é hoje. Aquilo que o Laces hoje entrega no cabelo das mulheres no Brasil é exatamente o que a Mercedes, que é aquela cabeleireira simples, acreditava de um produto com menos silicone, um produto com mais ingrediente natural. Os produtos tinham que ser guardados na geladeira porque não tinha conservante. Então eu até lembro uma história que eu fui para uma feira em Bolonha, há uns 15 anos atrás, não trabalhava direto no Laces, fui ajudar a Cris, eu falo italiano pela descendência e tudo mais, e aí chego lá, converso com o distribuidor e falo pro cara, olha, esse é o produto, mas você vai ter que guardar na geladeira, entendeu? Porque ele não tem conservante. O cara rolava no chão, que é o Barbesino. Ele falou, você quer que eu chegue num supermercado, numa farmácia, ou eu vou dizer assim, você vai colocar o shampoo do lado do iogurte na geladeira? Não existe isso no mercado. Hoje esse cara liga para mim e fala assim, se eu tivesse te ouvido, porque o mundo andou na direção dos cosméticos naturais. O mundo andou para o que hoje é chamado de bio, né? Então, o produto Laces se mantém o mesmo produto, entendeu? Claro que foram incrementados processos e coisa e tal, metodologia, a fábrica, que era uma fábrica muito caseira hoje, nossa fábrica é a primeira fábrica certificada orgânica no Brasil desde 2008. Então, assim, no começo eles faziam um modelo muito artesanal e depois a gente foi para um private label, depois nós compramos essa fábrica, nós temos a academia hoje. Então, todo esse processo a Mercedes iniciou, a Cris, até para ser justo, antes da Mercedes veio o João Domingos Gils, que é o pai da Mercedes, que era um barbeiro naturalista que montou uma barbearia do centro de São Paulo e ele já pensava em matérias-primas naturais. A Mercedes começou a ajudar o pai na barbearia e começou a levar isso para o feminino.
A Cris pegou a mãe e ampliou. A Cris foi a que trouxe mais a questão da ciência para o processo. E as receitas? Quem desenvolveu as receitas originais? A primeira foi o avô, a segunda a Mercedes, que é a mãe da Cris. Fazia a mistura desses ingredientes naturais na barbearia. Não todos, né? Sim. Era a visão do que é chamado de cosmetologia natural, entendeu? Então esse olhar que é menos sintético. Imagina, 100 anos atrás, o legal era derivado de petróleo. E o cara já acreditava em fazer uma coisa mais simples, entendeu? Tipo, fazer um shampoo com chá, entendeu? Não fazer um shampoo simplesmente à base de substâncias sintéticas. Então, o João Manuel, que é o avô da Cris, começou a história. A Mercedes levou para o feminino e a Cris ampliou para o que a gente chama hoje de cosmetologia moderna, que ela trouxe ciência. Quando a gente começou a história lá, quando eles começaram a história, mas eu nessa fase eu entrei, já estava no jogo, não tinha matéria-prima natural para uma escala com a performance que se tem hoje. Então a gente falava que sustentabilidade é concessão do hábito, porque você ia lavar o cabelo e não fazia espuma. Então hoje não tem mais isso. Hoje uma matéria-prima como um derivado de amido de milho, que faz a função do lauril, que faz muita espuma, é uma matéria-prima que você encontra com vários fornecedores. Então, hoje você tem uma indústria do ingrediente natural voltado para a cosmética que está muito mais fácil ser uma marca como a gente é hoje, entendeu? Mas continua sendo algo desafiador no sentido de educar o consumidor, né? Porque você faz um cosmético, imagina o seguinte, imagina um carro, tá? Se você colocar melhor câmbio, melhor pneu, melhor tudo num carro, que carro você chega? Você chega numa Ferrari, você chega num super carro que o mercado inteiro reconhece que aquilo vale mais. No cosmético, o câmbio não aparece, o ingrediente não aparece. Então, de repente, você faz tudo isso no carro, só que o consumidor está afim de ir lá e pagar R$ 9,90 naquele produto que ele viu a marca no intervalo do Big Brother. Então assim, influenciável. Fazer uma mudança no setor é algo extremamente desafiador. E vou dar um outro exemplo que a gente enfrentou recentemente. Todo mundo começou a dizer que o cosmético vegano é o cosmético do momento. Só que um shampoo de gasolina é vegano. Não basta ser vegano, tem que ser vegano e tem que ter composição natural. Como é verdade, não tem resíduo animal. Exato. É verdade. É isso, entendeu? Mas você vai fazer uma pergunta? Não, era só isso mesmo. Então, nesse sentido, esse trabalho com a Cris foi organizando financeiro, foi organizando os processos, foi conectando a fábrica, foi organizando a arquitetura de marcas, a gente desenvolveu um processo exatamente de... Um exemplo que existia no Laces, assim, demorava 6 meses para aprender a lavar cabelo no Laces. Aí eu falava, mas Cris, por que precisa demorar 6 meses? Aí ela falava assim, porque a gente precisa confiar que a gente pode transferir o nosso método para as pessoas. Aí eu falei, mas e se a gente formalizar bem esse processo de treinamento, que as pessoas assinam, que estão recebendo um know-how, isso e aquilo, quantas cabeças a gente precisa que uma pessoa lave para aprender? De 20 a 25. Eu falei, a gente não pode fazer isso em 15 dias? E economizar esse tempo e tornar o nosso processo mais replicável e tal. Então, pequenas coisas como essa foram trazendo um sistema que criou a cultura do lavar saudável. Pessoal, lembra nas minhas sessões quando eu falo desse incremento marginal diário, mas constante? Isso. É 1% isso. por dia. Você vai estar 1 elevado a 365 no final do ano. É isso. Isso é uma diferença muito grande do que os grandes pulos que a gente não tem controle. Melhoras marginais, mas consistentes, a gente pode aplicar no nosso regime, no nosso hábito de leitura, no nosso hábito de meditação, na maneira com que a gente trata as pessoas ao nosso redor, na nossa empresa, as melhorias. A gente nunca tem controle sobre disrupção. E a disrupção pode acontecer num minuto. É como eu digo, imagina você ser chefe do Mozart. Sim. Compõe uma cantata aí, faz um negócio. O cara, não, mas eu sou gênio. E eu componho quando eu componho. Aí de repente o cara dá um negócio, mas passa 10 anos sem compor. É melhor ter uma composição, né, frequente e que vende nas lojas todos os dias. Você tem o Roberto Carlos. Sim. Não tem uma cantata, mas tem essa consequência diária. E o que eu acho bacana assim do Itamar é a questão que você, o quanto você
o que parece, eu tenho quase certeza que é isso, quanto vocês são unidos, você e sua esposa, Sim. né? Tem filho na história também? 2, mas não estão no business, não. Trabalharam muito, o último saiu semana passada, mas agora é só eu e ela. E o que é legal no sentido, né, Vandic, de que assim, olha, o seu mérito, você tem esse mérito, então, né, dá o nome de quem que é o mérito, isso é que eu faço, e essa junção de vocês dois, vocês têm revolucionado, na verdade, a parte, essa parte, né, nesse mercado, vocês estão revolucionando. Eu acho assim, Júnior, eu acho importante colocar que, assim, o resumo da história, começada pelo João Manuel, Mercedes Gils, chega na Cris, eles criaram um método para cabelo que de fato é espetacular e que dá resultado. E aí o que aconteceu? A ampliação desse sonho ficou muito mais fácil com cada coisa no seu, como que é o modelo de formação de pessoas, como é que a gente desenvolve as pessoas. Nós temos colaboradores na empresa que nós compramos o apartamento, então nós temos 5 colaboradores que a gente doou o apartamento. Nós cuidamos dos povos camaiurás, nós cuidamos do bem-querer mulher, que são mulheres que sofrem violência doméstica. Então a gente tem uma série de iniciativas no que a gente chama de retorno para a sociedade civil, que nada mais é do que a entrega dos 300 colaboradores. Hoje eu estou aqui como voz. A primeira etapa da nossa conversa foi o CPF, mas sempre que eu entro no CNPJ, eu sou aqui representante de 300 famílias diretas que estão aqui no negócio. Então, a quem criou o negócio foi Itamar e a Cris? Em hipótese alguma. Foi o Itamar, foi a Cris, foi a Mercedes, foi o estoquista que acabou de entrar, que ele tem total impacto, senão a gente não precisava dele, a gente não contrataria ele. Então, se ele está lá, ele tem que se sentir dono do próximo passo do jogo, entendeu? E assim, a gente se mata para os caras entenderem isso. Nem todo mundo entende. Muita gente ainda procura um patrão. Muita gente ainda está procurando um chefe para dizer o que tem de direitos. Mas a maior parte das pessoas que estão com a gente reconhecem que essa coletividade é de fato um cenário onde o bolo cresce e o pedaço de todo mundo fica maior. Nós temos um modelo de negócio que não é uma empresa voltada exclusivamente a lucro para os acionistas. Ela vem da base. A gente costuma falar o seguinte, que o que mais muda o mundo? O título de eleitor ou o cartão de crédito? O cartão de crédito existe... Hoje mesmo, da BMC News, eu falei, o maior veículo de democracia direta chama-se dólares e centavos, ou reais e centavos. O cara vai lá e vota para essa caneca existir. Se ele não comprar, não existe. Exato. Se eu voto no modelo que a Cris, que a Mercedes, que o seu João fizeram, eu estou perpetuando eternamente aquilo. E acelerando, Vandic, o futuro que eu desejo. É isso aí. Então, quando você olha para uma companhia que de fato tem práticas de cultura, valores, ESG e tudo mais, eu vou lá e alimento com o meu cartão de crédito, eu falo que a cliente que frequenta o Laces ou compra os produtos do Laces recebe o benefício no CPF, na cabeça, no cabelo, e recebe de novo enquanto sociedade civil pelo que nós alimentamos no Anel de Fora. Do RG dela. Do RG, na comunidade. Então, o que a gente precisa para isso? Precisa passar o nosso cartão de crédito nas companhias que aceleram o futuro que a gente quer. Senhoras e senhores, esse é um dos pontos mais importantes do capitalismo. Vocês sabem que eu sou um capitalista inveterado, sou um liberal ao máximo e sempre digo, não existe sistema mais eficiente, mas além de eficiente, justo do que o capitalismo. Por quê? Porque você tem a opção, você tem o poder com cada centavo, cada passada do cartão de crédito para votar para Laces ou para votar para alguém, não vou falar nome. A Natura, que é maravilhosa, tem um trabalho excepcional também. Tá lá a Natura, que começou também assim, um negócio pequenininho com o francês e passou para a mão do outro e cresceu. E é assim que o mercado evolui. Então, o resumo do negócio é assim, a Mercedes fez todo esse processo, se especializou no cabelo, a Cris ampliou para cosmetologia moderna e que derivou hoje nesse ecossistema de beleza limpa que, acreditem, assim, nós fomos, o ano passado, convidados pela ONU, primeira rede de salões do mundo convidada para o encontro de mudanças climáticas, que foi a COP27 no Egito. Anota aí. Isso é muito importante. Isso, assim, o Brasil não entende isso. A gente adora dar valor para o que vem de fora. Por que a gente tem que pegar a nossa matéria-prima daqui, mandar para alguém em Paris
fazer um cosmético e voltar para cá com valor agregado, ou nos Estados Unidos voltar com valor agregado. A gente tem muita coisa que a gente está fazendo. O Brasil já está dando prêmio em queijos, em vinhos, está ganhando prêmios internacionais com azeites. E por que produtos de escala a gente tem que continuar sempre sendo commodity, entendeu? Isso tem que mudar esse jogo. A gente tem aqui uma matriz energética que é a mais limpa do mundo. 75% da nossa matriz é limpa. A nossa biodiversidade seria, se fosse um PIB global só de produtos de biodiversidade, o Brasil seria 25% da matriz global. Portanto, o Brasil tem que levantar essa voz e entregar esse valor agregado para o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta meio, vamos dizer assim, meio audaciosa, né? Você estava comentando, né, que desculpe, que país que você estava? Que o cara falou... Na Itália, na Bolonha. Na Itália. Bolonha. Tava na Itália. Ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, você acha que eu vou colocar do lado do iogurte e depois de algum tempo ele disse para você assim, se eu tivesse te ouvido, muitas coisas seriam diferentes. Podemos dizer, e eu acredito que sim, que aquelas pessoas que caminharem por esse caminho que vocês estão fazendo, procurarem as parcerias com vocês, por exemplo, neste momento agora, elas podem, né, os salões de cabeleireiro, enfim, eles podem estar saindo na frente e que pode se arrepender depois lá se não trilharem esse caminho. É isso que você está dizendo? É mais fácil ainda, Júnior. A dica que eu vou dar para cabeleireiros, para donos de salão. Os salões de beleza no Brasil, que aproxima-se de 1 milhão de salões, pelo Sebrae são quase 600 mil. Então imagina, esses caras são bons ou ruins dependendo da marca que eles usam. Não pode ser assim. Você não pode ser um bom profissional por conta da marca que você usa. Você é um bom profissional porque você é um bom profissional. Você não será um bom ou mau profissional porque você usa laces. Você é um bom profissional porque você é um bom profissional. A marca tem que ser um veículo do teu desenvolvimento. E as marcas profissionais que trouxeram o mercado profissional até aqui, criaram os caras reféns deles. Então, se você não tiver a minha marca, você não é bom. Se você não tiver a minha marca, você não é bom. Se você não for meu embaixador, você não é bom. E esse mercado não é um mercado de representação. Quando você tem que representar algo para ser bom, sozinho você não é. Eu concordo plenamente, é que eu não posso falar nomes aqui, né, que eu conheço aí muitos cabeleireiros, barbeiros famosos e tal, e o que você está falando é a pura verdade. É a pura verdade. Então, é muita vaidade. Eu acho que assim, nós estamos na era da coletividade. Nós estamos na era do cuidar do entorno. Nós não podemos mais falar tanto de diversidade, falar tanto de tanta coisa inclusiva, e na hora o ego fala mais alto e a diversidade acaba, a distribuição, fala até de distribuição. As marcas adoram falar de diversidade nos mailings, mas na hora da distribuição são seletivas, são segregadoras. Então, eu tenho uma dose de inconformista no meu andar empreendedor, ativista, mas é que essa mudança tem que realmente ser democratizada. A gente tem, e eu não estou colocando laces como a única opção. O Brasil tem excelentes marcas brasileiras com matérias-primas daqui, com menor emissão de carbono para poder fazer todo esse processo acontecer, que a gente não precisa buscar fora. E tem marcas internacionais que produzem aqui, que fazem trabalhos excelentes, mas a gente precisa ser bem sucedido a partir das minhas escolhas e não da roupa que eu visto. Exatamente. É só isso. Vocês estão fora do Brasil, operando fora do Brasil ainda? Ainda não. A gente está num processo agora de começar a organizar o nosso trabalho de internacionalização. Os nossos próximos passos de crescimento serão por conta de modelos licenciados. Então, se você tem um salão e quer migrar para matérias-primas naturais, a gente tem esse processo de transição como fazer, a gente ensina um método. Se você quer abrir um salão, a gente está abrindo um modelo de franqueado também, então tipo assim, quero partir do zero. Se você é um cabeleireiro e você está dentro de um salão e fala, quero fazer minha jornada a partir do meu know-how agora, a gente faz essa transição desse caminho, entendeu? Quantos salões laces tem no Brasil? O laces nós temos, são 8 salões laces, 9 salões laces e 2 salões que são bioma, que é um derivado do laces. E nós temos
quase 30 salões biomas que são biomas convertidos pelo Brasil. Então, nós temos bioma em Belém do Pará, que é o bioma Constant, nós temos bioma em Pato de Minas, que é um salão... São salões que usavam outras marcas e que decidiram em algum momento falar o seguinte, eu não quero mais trabalhar com matéria-prima fóssil, eu não quero mais produtos que podem dar alergia nas minhas clientes, então eu quero migrar para um produto mais natural. Nesse lugar, a gente entra com essa conversão. E aí a gente tem uma exigência, porque o mercado de beleza profissional não tem barreira de entrantes. A ameaça desse setor é que eu posso vender para o salão do Júnior e no dia seguinte outro representante te dá uma vantagem que eu não consigo acompanhar financeiramente. Então eu falo assim, Júnior, se você quer migrar para o nosso modelo, é exclusivo. Eu te dou 3 meses para você se livrar do estoque que você tem, mas nós vamos fazer um contrato de 5 anos que a gente vai converter o seu salão em um salão com matéria-prima natural, no modelo que a gente fala que troca a cultura da bancada, que é o espelho, pela cultura da fachada. Lá na fachada é a marca do dono do salão, não é a marca do dono do espelho. Então isso que é uma coisa muito importante. O profissional é extremamente estratégico e importante para o negócio, mas tem que ser o todo. E se a pessoa quiser procurar você, você olha, eu quero fazer parte, eu quero... Como é que eles te encontram? Elas podem entrar no site do lacesandhair.com.br. Aqui embaixo, pessoal. E aí tem um botão lá, franqueado ou contato, pode entrar em contato ali que a gente vai retornar, tá bom? Legal. Então qualquer salão, seja de cabeleireiro, barbearia também? Barbearia não, o nosso drive é muito mais feminino do que o masculino. A gente ainda quer chegar lá, mas não é hoje. E me fala uma coisa, Tamara, vocês têm algum sócio, um fundo de investimento junto com vocês? Nesse momento a gente não tem fundo de investimento, a gente provavelmente vai ter que ir para o mercado daqui a pouco para poder... Porque hoje todo o dinheiro que a gente gera de EBITDA ou vai para o governo ou vai para banco, né? Então a pandemia deixou uma alavancagem que as PMTs são... O EBITDA é consumido pelas PMTs. Então a gente acredita que dentro de um ano por aí a gente deve abrir um espaço para vender umas cotas para melhorar o OPEX da companhia, isso, aquilo e tal, porque a gente está retardando o crescimento porque o caixa está sendo consumido para pagar as contas. Então isso não é legal, né? Você que é cabeleireiro, você que é cabeleireira, uma grande oportunidade de você aí crescer o seu negócio, né? Aquela pergunta que eu fiz provocativa para ele é porque realmente às vezes a gente não está atento do que está acontecendo no mercado e a gente perde o time, né, Vandic? Muitas vezes. E então fiquem atentos aí, entre em contato com eles, chamam eles para conversar, porque eu acho que vale a pena vocês aí conhecerem e aprofundarem e saber muito mais do negócio. Vandic, o cara é fera. Feríssimo. Adorei a conversa. Eu também gostei bastante. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que realmente está fazendo uma diferença. E eu posso falar para vocês, já estão fazendo uma grande diferença, vocês vão ver daqui 2, 3 anos. Realmente... Vocês vão estar no mundo inteiro. Não, o projeto é um projeto desafiador, ele é ambicioso, ambição é muito importante, se você não tem ambição, você não vai para nenhum lugar. É isso. E aquilo que eu digo, eu vou falar para vocês mais uma vez, eu estou certo. Muitas vezes as pessoas olham um salão de beleza como um salão de beleza, né? A minha barraquinha do hot dog com a barraquinha do hot dog. Sim. Se você tiver essa visão do seu negócio, ela vai ser um salão de beleza de bairro. Exato. Vai ser a banquinha lá de hot dog para o pessoal que sai da balada e não vai ser mais que isso, né? De vez em quando um charuto não é apenas um charuto, né? É o caso do Laces. Tudo para ser o lugar onde a tia Nini faz o cabelo de domingo, de sábado, vai fazer a rinçagem, né? É isso. Só que não, porque teve uma ambição no meio e a gente transformou. Então, senhoras e senhores, quando eu digo que você é um dentista, mas você é um empresário e não sabe, não é? Você é um médico, eu falo para minha família, sou filho de pai e mãe médico, que a vida inteira se trataram como funcionários públicos, tendo um escritório, consultório próprio, aquilo ali era uma alegoria, né? Você é um empresário, e se você não tiver isso na cabeça de que existe diferenciação, mesmo num ambiente lotado de gente, Sim. Aqui é a prova viva. Nós diferenciamos o nosso produto, o nosso serviço, a nossa oferta e a nossa promessa do que o nosso produto faz por você. No momento que você aprendeu a fazer isso,
você não é mais dono de uma clínica odontológica, uma clínica médica ou de um cabeleireiro ou da banquinha do cachorro-quente. Você transformou o seu negócio no enterprise, que é o que eles estão fazendo. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, procure, mais uma vez aqui, dá uma olhadinha aqui no GC, procure eles, porque escuta o que eu tô falando para vocês, não perca o time. Meu amigo, que alegria tê-lo aqui. Prazer, e para deixar um recado, eu gostaria de falar que assim, o que mais gera doença é pensamento, estresse e alimentação. Então o varejo tem que saber ser espaço de cura. O varejo tem que saber cuidar das pessoas, não olhando só para o bolso delas. E é isso que está faltando no mundo. Exatamente. Sou suspeito de falar disso, né? Trabalho com isso, né? Sou psicanalista. Pronto, e no isso. mundo corporativo, e eu assino embaixo aí de tudo aquilo que está falando. Cara, Prazer, muito hein? obrigado. Prazer. Muito obrigado. Prazerzão, Vandic. Muito obrigado, viu? Que honra estar com vocês Honra, aqui. honra, Obrigado, hein? honra, Pessoal. Nossa. Prazer, né? A gente aprende demais aqui. Anota aí, pessoal. Anota aí. Obrigado. Vandic Silveira. Fala com a Keila. Fala com a Keila. Fala com a Keila. Quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Ó. É fácil. Ó aqui, ó. É só falar com Aperta ela. o botão. Aperta o botão, fala com ela e você tem uma semana de degustação com o Vandic Silveira com mais 10 especialistas. E ainda dá tempo. Você quer ir no jantar do Sou Bem Sucedido? Quer ir lá conhecer pessoalmente o Vandic Silveira, eu mais os especialistas? E nós temos um convidado especial, né, Vandic? Sim, Robert Wong vai participar. Quem não conhece Robert Wong é mais do que o... Eu acho que ele transcende a humanidade, né? Ele é chinês e foi o presidente da Korn Ferry, a maior empresa de caça-talento do mundo. E depois ele se transformou nesse guru, coach. Ele tem uma empresa de consultoria, Wong e Associados, mas ele virou escritor e faz uma série de coisas. Vai estar lá para conversar com a gente. Ele vai lá, ele é nosso convidado da noite, né, Vandic? Que vai estar falando com vocês lá. Pessoal, um bom domingo para vocês. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.